Estamos abrindo aqui a 20ª reunião do Fórum Permanente de Direito à Informação e Política de Comunicação Social do Poder Judiciário, do qual eu sou presidente. Nós vamos ter aqui o professor Joel Rufino, que é historiador, escritor, doutor em comunicação e é o diretor do Departamento Geral de Comunicação e Difusão do Conhecimento do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, do nosso Tribunal de Justiça. Teremos aqui o professor Milton Teixeira, que é também historiador, todos nós conhecemos, e mais ainda o professor Nereu Cavalcante, também historiador, professor, escritor, que deve estar preso do trânsito. O doutor Jorge Vacete Filho é um jurista conhecidíssimo de todos nós, procurador de justiça aposentado, e um brilhante advogado, aquele que faz o juiz pensar umas 3 vezes antes de decidir, contra ou a favor. Ele também foi promotor de justiça, ele acusou Tiradentes, mas não foi naquela época, não. Foi agora, no desenforcamento, que nós promovemos aqui, uma idealização aqui, uma ideia do professor Joel Rufino. Aliás, o professor Joel Rufino é que concebeu essa reunião. Portanto, essas reflexões que serão feitas aqui, nós devemos acreditar ao professor Joel Rufino. Não é uma ideia minha, não é uma ideia dos demais membros do Fórum da Comunicação. O professor Joel Rufino, conversando comigo, me dando o prazer dessa conversa, sempre que o professor aparece é um prazer. E outro dia ele ficou lá uns 10 minutos no meu gabinete e disse assim, bom, eu não quero tomar seu tempo, eu vou me embora. Eu disse, mas o que eu fiz de errado para você querer sair tão cedo? Porque tem que voltar para os processos, está tão bom aqui conversando com um homem de pensamento, como o professor Joel Rufino. Ele estava lá no meu gabinete e disse que o desenforcamento de Tiradentes, que para mim foi uma coisa fora de série, deveria ensejar uma reunião em que fizéssemos algumas reflexões sobre o evento e sobre a figura de Tiradentes, enfim. E eu disse a ele que essa reunião seria, então, feita pelo meu fórum, pelo Fórum de Direito à Informação e Comunicação Social. Porque isso é uma forma de comunicação. Nós temos, o Poder Judiciário precisa melhorar a sua comunicação. Eu aprendi com o professor Joel Rufino que nós temos 2 comunicações. Uma comunicação rápida, não é, professor? E uma comunicação lenta. Eu acho que essa aproximação do Poder Judiciário com a opinião pública, através da sua proatividade, através de proporcionar momentos de reflexão sobre nossa história, por exemplo, fazem parte dessa comunicação lenta, porque aproxima, não é? Nós cansamos dessa posição não republicana de ter um poder judiciário isolado numa torre de marfim, mas já está cansada, que não serve aos objetivos do tribunal. Eu vou terminar aqui só lendo um pequeno texto que eu escrevi a pedido, enfim, da assessoria do tribunal, assessoria de imprensa, e que está publicada no site, e que expressa isso. Diz o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro promoveu algo sem precedentes na história do judiciário brasileiro. O título é Tira a corda do pescoço, deixa o homem respirar. Abraçou o povo e foi pelo povo abraçado em sua iniciativa de homenagear o herói da Inconfidência Mineira,
com o desenforcamento do Tiradentes. Houve um novo julgamento do Alferes no Fórum Histórico, o público puxado pelo bloco o público acima de todas as carmelitas, de todas as expectativas. E um desfile que, irresistivelmente puxado pelo bloco das carmelitas, eu estava lá, o professor Joel também, saiu da velha Rua Dom Manuel e foi até a praça cujo nome é Alcunha do Enforcado. Foi um carnaval cívico. O samba exaltava o Marte. No refrão, a ordem ao carrasco. Tira a corda do pescoço, deixa o homem respirar. Numa democracia, o poder serve ao povo, não está acima dele, a não ser para fazer valer a vontade popular. Em seu nome. Por isso, a função da justiça não há de ser apenas a que lhe é precípua, julgar os casos que lhe são levados. Deve ser proativa, manter e executar programas de promoção social, concorrer para uma sociedade mais justa, mais fraternal, melhor. Deve unir-se ao povo também pela arte, pela cultura, pelo civismo e pela reflexão. Isso é democracia e, com certeza, há de ser parte do que se pode supor seja a herança do enforcado, o que Tiradentes deixou de legado. Este é outro desdobramento daquele momento ímpar. Será o tema da 20ª reunião do Fórum Permanente do Direito à Informação, a ser realizado hoje, é esse o fórum aqui. Bela oportunidade para se reafirmar que a justiça tem várias maneiras de apontar o bem, o justo e o direito, e de dizer a quem atenasa o aflito: tira a corda do pescoço, deixa o homem respirar. Como não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, eu vou encerrar aqui praticamente encerro aqui a minha participação e passo a palavra ao professor Joel Rufino. Devo lembrar que o desembargador Caetano Ernesto Fonseca Costa, diretor-geral da nossa escola, virá, mas vai chegar um pouco depois. E lembrar também que o presidente do tribunal não pôde comparecer, porque está inaugurando em São Gonçalo um serviço que vai até agilizar bastante a prestação judicial, um serviço de perícias, mas pediu que o representasse aqui. Então, passo a palavra agora ao professor Joel Rufino. Obrigado, desembargador Focha, pelas palavras gentis. Eu vou, então, falar pouco, embora tenha vontade de falar um pouco mais. Tal foi o entusiasmo que me deu o sucesso desse evento, Desenforcamento do Tiradentes. Eu vou falar pouco porque eu estou bem interessado em ouvir os meus colegas de mesa. Eles conhecem bem melhor esse tema do papel do Tiradentes, do acontecimento Tiradentes do que eu. Mas então vou resumir essa minha breve fala em 2 pontos. Um é um pedido de desculpas para as pessoas que estiveram lá e não puderam entrar. Não sei se há aqui alguém nesse caso. Mas eu avaliei mal o sucesso do evento e sobrou gente que não pôde ver nem sequer pelo telão. E a essas pessoas eu quero pedir desculpa publicamente. Foi um erro de avaliação meu. Mas, enfim. Professor, só um minuto. Foi sinal de sucesso dessa sua ideia, desse seu trabalho, e certamente nos encoraja a fazer da próxima vez ao ar livre. Está muito bem. É exatamente isso. Muita gente foi sinal de sucesso, mas eu devia ter feito um plano B. Eu não estou aqui com meia-culpa, estou apenas registrando uma autocrítica, digamos assim, pedindo desculpa pela consequência. Olha, a segunda coisa é que realmente diz respeito a esse encontro, é que a execução do Tiradentes, o nosso evento, Desenforcamento do Tiradentes, põe uma questão para o tribunal.
É essa questão que eu queria deixar clara aqui. A questão é qual é o lugar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É isso que o evento Tiradentes põe em questão. Para responder essa pergunta, eu teria primeiro de distinguir local de lugar. Não há qualquer dúvida sobre o local do Tribunal de Justiça. Ele tem endereço, ele tem, enfim, se alguém fora daqui quiser localizá-lo, basta entrar no Google e, enfim, e com as coordenadas geodésicas fixar esse lugar. Não é o local. O importante é a outra coisa que se sobrepõe ao local, que é lugar. É isso que eu pergunto. Qual é o lugar do Tribunal de Justiça? É isso que o evento Tiradentes põe em questão. O que é local? Como já disse, é isso. E o que é lugar? Lugar é a teia de relações que repousa no local. O mundo físico, o mundo geográfico é feito de locais, mas sobre cada local se sobrepõe uma teia de relações, que os geógrafos gostam de chamar de lugar. A pergunta é, portanto, essa: qual é o lugar do tribunal? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, ele é um nó, ou quer ser, um nó dessa trama de relações que cobre o centro do Rio de Janeiro. Nós, com o evento Tiradentes, estamos entrando nessa rede. Essa rede tem vários nós, alguns facilmente lembráveis, nos vem logo à cabeça: o Centro Cultural Banco do Brasil, a Rua dos Arcos, o Arco dos Teles, melhor dizendo, o Arco dos Teles, o Paço Imperial, que está aqui junto, a Assembleia, o Morro de Santo Antônio, a Feira da Rua do Lavradio, o Centro Hélio Oiticica, a Casa do Choro, que acaba de ser inaugurada com grande pompa, a Faculdade de Filosofia, o IFIX, ali no Largo de São Francisco, o Real Gabinete de Leitura, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, enfim, qualquer um de nós poderia apontar esses nós que constituem essa rede de relações na qual o tribunal pretende entrar. Então, esse seria o lugar do tribunal. Bom, então, vejam só, se o lugar do tribunal é esse centro histórico-cultural do Rio de Janeiro, o que é próprio ao tribunal neste lugar? Essa é a segunda pergunta. Se vamos integrar uma rede de relações que define o nosso lugar, o que fazemos lá dentro? O que é próprio do tribunal dentro deste lugar? Eu penso que o tribunal é hospedado e hospeda um lugar como o que lhe é próprio: a ampliação da justiça e a proteção dos direitos humanos. É isso que o tribunal nessa gestão pretende ser: um ampliador do acesso à justiça e um garantidor dos direitos humanos. Muito bem, isso é que é próprio do tribunal. E é com esse próprio que ele vai integrar essa rede. E na condição de hospedeiro e na condição de hospedador. Bom, para finalizar essa pequena reflexão sobre o que o evento Tiradentes nos deixa, mas o que é justiça? O que são direitos humanos? Vejam só, se o que é próprio do Tribunal de Justiça é a ampliação do acesso à justiça, isto é, o seu ser próprio, a sua identificação própria, e os direitos humanos, ou seja, se é próprio do TJ a ampliação do acesso à justiça e aos direitos humanos, ele precisa oferecer aos seus hospedeiros, que são todos os componentes da rede, em que busca se inserir. Ele tem que oferecer isso que lhe é próprio a essa rede em que ele vai finalmente se inserir. Bem, então
é isso que eu queria dizer a título de provocação. É breve, mas eu acho que temos aí questões para pensar. A principal das quais é qual é o lugar do tribunal, que lugar ele pretende ocupar. Obrigado, Fóssil. O professor Joel Rufino, ele tem uma qualidade que eu acho extraordinária. Ele fala pouquinho, suavemente, e você pensa, Bessa, depois do que ele fala, não é mesmo? Isso é muito interessante. Não é? Faz um efeito... Desculpe. Faz um efeito... Não peça desculpa por isso, porque isso é muito bom nesses tempos de informação maciça e de pouca reflexão. Isso é muito bom mesmo. Eu cumprimentei aqui agora o professor Nereu Cavalcante, grande honra também tê-lo aqui, ele acabou de chegar, e passo a palavra. Eu vou deixar o doutor Jorge Vaciti para o final. Se concordar. No nosso tempo de porrinha, eu ia pedir marraio. Então, eu falo por último. Pois é, eu passo então a palavra ao professor Milton Teixeira. Eu estou engordando, nem a cadeira está obedecendo mais. Bom, um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Eu sempre considerei a figura do Tiradentes uma figura icônica, se bem que não pela maneira oficial com que ela foi tratada ao longo dos séculos, né? E interessante ver o que era a justiça à época, no Rio de Janeiro, em 1789, nós tínhamos aqui a Câmara de Vereadores, com o seu juiz pedâneo, que era o presidente da Câmara, um juiz de primeira instância. Tinham 2 vereadores, o cofre da cidade só tinha 3 chaves, cada vereador tinha uma chave para cuidar do orçamento municipal. O governo português achava impossível ter 3 corruptos numa mesma Câmara. Pois é, ainda bem que essa tradição se manteve. E o prédio da Cadeia Velha era exatamente onde está hoje o Palácio Tiradentes. Ele alinhava mais com o paço e chegava em profundidade até as colunas do atual Palácio Tiradentes. Não era grande, não. Era um prédio muito simples, no térreo era a cadeia, no andar de cima ficavam os vereadores. Em 1752, com a criação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, um tribunal mais evoluído, até então só existia na Bahia, os vereadores tiveram que se mudar para um prédio ao lado do Arco do Teles, onde ficaram até que pegou fogo. E foi um incêndio muito interessante. O fogo só pegou alguns documentos de posse de terra, os outros escaparam. Na época fez-se um inquérito, mas não se apurou nada. Então, teve-se isso. E, no final, os vereadores voltaram para a Cadeia Velha, onde Tiradentes acabou seus últimos dias, e o Tribunal da Relação foi para um prédio da Rua do Lavradio, onde ficou até o final do século XIX. Esse prédio ainda existe. E hoje ali tem uma escola de arte. Então, Tiradentes passou seus últimos dias na Cadeia Velha. Mas ele não esteve preso só ali, não. Ele esteve preso na Ilha das Cobras e tudo mais. E eu trouxe aqui, em vez de falar um pouco do Rio de Janeiro, da época do Tiradentes, como era, como ficou, e alguns lugares que ele passou, alguns pontos interessantes. Eu desenvolvo visitas a esses lugares. Isso é um retrato supostício do Tiradentes, não se sabe como ele era. O que se sabe é que ele não tinha nem barba, nem bigode, nem cabelão, né? Porque à época não era tolerado isso. Ele ganhou isso na República para equipará-lo a Cristo. Devia ser um homem bonito, viu? Porque teve pelo menos uns 7 filhos com 7 mulheres diferentes. Ele tirou muito mais que dente. Então você vê que era um... das viúvas. Não, e quando cortaram o corpo dele em pedaços, teve uma que recolheu a perna dele, guardou a perna.
Não era provavelmente a parte que ela gostaria de ter guardado, mas foi o que foi possível guardar. Foi muito disputado. Sim, pois é. Eu queria ser disputado assim, mas, bom, deixa pra lá. Mas muito mais gente chorou do que se imagina, né? Então, tem esses episódios. Esse é um retrato feito por José Huacho Rodrigues do que seria o Tiradentes. Um retrato supostício, já que a República não conseguia imaginar um herói sem face, né? Nós tínhamos separado a Igreja do Estado e alguém tinha que substituir Cristo. E Tiradentes era a figura que mais se adaptava. Cristo morreu na cruz para nos salvar, Tiradentes morreu na forca para nos libertar. Então ele ganhou esses atributos pilosos que com certeza nunca possuiu. O uniforme é o uniforme da época. Esse quadro está no Museu Histórico Nacional. Aqui o Largo do Paço, em 1789, numa pintura atribuída a Leandro Joaquim. É interessante que aqui aparece a tropa de cavalaria paga de Minas Gerais. É possível, se bem que pouco provável, é possível que um desses cavalariços aí seja o Tiradentes, já que o chafariz foi inaugurado em março e as prisões começaram em abril de 1789. Então teria sido talvez a última cerimônia pública. Estava assim, portanto, o Largo do Paço em 1789. Você tem o Paço, aqui no canto, né, ao fundo o Convento do Carmo, que depois, já com Dom João, receberia a rainha Dona Maria I, a Louca, que era efetivamente a rainha, e foi rainha até morrer. Ser louco nunca foi empecilho para dirigir esse país. Do lado você tem a Igreja do Carmo, ainda incompleta, a Ordem Terceira do Carmo, sem as torres, o casarão da família Teles de Menezes com o arco, que ali aparece. E em primeiro plano, o foco principal da pintura é o chafariz, dito de Mestre Valentim no dia da sua inauguração. Era uma obra importante, faltava muita água na cidade, ainda bem que isso é uma coisa do passado também. Então, está ali. E é o chafariz mais antigo sobrevivente aqui no Rio de Janeiro, porque o anterior, do Largo da Carioca, já desapareceu. O local tirado uma foto aérea pelo Globocop antes de remover a perimetral, mostra que muita coisa mudou. Já fizeram um mastruço atrás do Convento do Carmo, horroroso. Infelizmente o Bin Laden não o escolheu como alvo. Teria sido excelente tirá-lo dali, uma verdadeira ofensa ao patrimônio histórico. Não ia matar ninguém. Você acha que está alguém trabalhando às 8h28 da manhã, quando bateu o primeiro avião? Ia matar o vigia noturno só. Então está ali. Então, esse mastruço horroroso. O Paço, felizmente, continua ali. No local da Cadeia Velha está o Palácio Tiradentes. Atrás, onde outrora foi um teatro e depois repartições públicas, está o anexo da Alerj, a Igreja de São José, o Convento do Carmo, que ainda está de pé, já cortado, com a Igreja do Carmo com a nova fachada, a Ordem Terceira do Carmo. E, se essa foto fosse atual, estaria sem essa ponte que aí está. Essa é a igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Foi onde, quando houve o começo da prisão dos conjurados, eu prefiro chamar de conjurado do que inconfidente, foi onde ele se refugiou pela primeira vez. É interessante que dentro não há nenhuma referência a isso, não, nada. Assim, a igreja, no seu interior, é uma igreja octogonal muito interessante, quase colada à Avenida Rio Branco. Verdadeiro bem cultural, escondido assim pelos arranha-céus. E esse é uma pintura do Antônio Parreiras mostrando a prisão do Tiradentes. Aqui ele aparece já barbudo, como seria na República. O local seria aproximadamente ao lado do que hoje é a Colombo. Era uma casa onde funcionava na época as bichas monstro, que não tem o sentido de hoje. Bichas eram as sanguessugas, que ele também aplicava sanguessugas. Ele foi preso nesta casa e hoje no local está a Galeria dos Empregados do Comércio. Por ironia do destino, nessa mesma casa, 50 anos depois, veio a morar o poeta Gonçalves Dias. Há uma homenagem ao poeta Gonçalves Dias lá, mas não há nenhuma referência à passagem do Tiradentes por esse ponto. Aqui a Rua Gonçalves Dias em 1860, no Clube, e os sobrados atualmente, né, o que resta deles. Essa é a única ilustração que eu encontrei
já de 1874, da casa onde esteve preso o Tiradentes. Não, foi preso o Tiradentes, numa planta de 1874. Aqui já com o primeiro prédio da Associação Comercial, ao lado da Colombo. Colombo é esse prédio baixinho do lado, antes do atual, né? E aqui o local hoje. Aqui no fundo, né, tem um painel com uma homenagem ao poeta Gonçalves Dias. É ele com uma folha de palmeira com um sabiá em cima. Na terra tem palmeiras onde canto sabiá. Só poeta mesmo para ver sabiá em palmeira. Mas ficou bonito. Ficou bonita a canção do exílio. E isso aqui é a cela onde realmente ele efetivamente esteve, na Ilha das Cobras, do Hospital Naval da Ilha das Cobras. Está lá a cela. Está lá, tem outras também. A capela de São José, onde ele fazia suas orações. Essa capela também existe, é muito pouco conhecida, porque fica em área militar, ela aqui, atualmente. Essa capela teria sido até um projeto do engenheiro militar José da Silva Paz. E tem uma portada toda em mármore de Lioche. E aqui o interior, que já perdeu a sua talha original. A leitura da sentença na cadeia velha, como sempre, Tiradentes representado aqui com a visão tradicionalista republicana, barbudo, bigodudo, cabeludo. Os outros conjurados atrás eram 26 implicados. 25 eram muito ricos, um era mais ou menos. Adivinha quem é que foi para a forca? Exato. Naquela época a justiça sobrava para quem era o menos aquinhoado, né? A corda arrebentava, ainda bem que isso acabou há muito tempo. E a cadeia velha era uma foto do Augusto Malta, né? A visão das masmorras. O prédio funcionou como Câmara dos Deputados até 1914, quando os deputados pediram a transferência, acharam que o prédio estava inviável, invadido por ratos. Imagina, rato na Câmara dos Deputados é um problema. É um problema. Os ratos enormes. Pois é. Aqui o interior da cadeia velha, como estava pouco antes de ir abaixo. Ela foi abaixo em 22. Essa é uma fotografia do Malta. Por incrível que pareça, não existem muitas fotos. O prédio já tinha perdido a maioria das suas características, mas a parte das masmorras ainda estava relativamente intacta. Ela por fora. Ao lado da igreja de São José, a turma toda andando no meio da rua. Se fizesse isso hoje, levava uma cacetada no tráfico. Ao fundo, o Morro do Castelo, que não existe mais. Do lado de cá, cortado pela fotografia, a lateral do Paço Imperial. Aqui o prédio que atualmente ocupa o Palácio Tiradentes, inaugurado em 1926. Ano que vem faz jubileu. Palácio Tiradentes. Custou a bagatela de 15 mil contos de réis. Um orgulho para a nação, que foi metade do preço da Câmara dos Vereadores. O presidente da casa, Arnolfo de Oliveira, exigiu um rigorismo excepcional nas obras. Economia máxima, muitas doações, e o resultado é que o prédio não saiu tão caro quanto se esperava. E dá para ver essa economia, né? Boa parte da estrutura é concreto, tijolo e massa, inclusive as estátuas. Então, naquela época acusava-se muito as obras públicas de serem superfaturadas. Então, por isso esse rigorismo. Ainda bem que é um passado, né? A Rua da Assembleia, onde Tiradentes passou no seu cortejo final, na sua versão primitiva, com 6 metros de largura. Que diferença, né? Era a antiga Rua da Cadeia. Pouco antes de ser alargada por Pereira Passo. A Rua da Assembleia hoje, bem diferente, né? O cortejo foi enorme, 5 mil pessoas. Tiradentes aqui na versão oficial, barbudo, bigodudo, cabeludo, de camisola. Camisa de 11 varas, o que foi muito criticado à época, essa escultura. O Largo da Carioca e o Hospital da Penitência em 1792. No Hospital da Penitência estiveram presos alguns conjurados, inclusive o próprio Tiradentes, esteve algum tempo lá. Por ali ele passou e ouviu a confirmação da sentença do juiz. Reparar o chafariz da Carioca, no canto, né? Em frente à Rua São José, foi o primeiro chafariz da cidade. A água era apanhada ali e levada para as residências. Não havia nenhum tipo de encanamento domiciliar.
A água só servia para beber e cozinhar. Tomar banho, nem pensar. Tomava-se em média 3 a 4 banhos por ano, quando então se trocava de roupa. Acho que nós vamos voltar a isso em breve. Aqui a Igreja da Penitência em 1919, quando o hospital já havia sido demolido, e como ela está hoje, com as ruínas do antigo hospital, só resta uma parede do velho prédio. A Rua da Carioca, vista do alto do shopping. A Rua da Carioca numa reconstituição setecentista, da época do Tiradentes. E aqui a reconstituição do cortejo final do Tiradentes. Esse desenho foi feito há mais de um século, baseado nas descrições contemporâneas, e que mostra o arauto lendo a sentença de tempos em tempos, a guarda toda montada, soldados, aqui o arauto da Câmara, que lia a sentença de tempos em tempos, com os uniformes. Para o festejo, foi um verdadeiro desfile carnavalesco, né? Era a festa do absolutismo, punindo um homem como símbolo. Então você tem aqui o próprio Tiradentes, aqui representado, desenho feito há 100 anos atrás, ele já era colocado de barba, bigode e cabelão. Um carrasco, os 2 carrascos do lado. Aqui. A bandeira da misericórdia, caso a corda arrebentasse, botava a bandeira da misericórdia em cima e ele estava absolvido. Essa bandeira ainda existe, mas a corda não arrebentou. A corda só arrebenta do lado mais fraco. Aqui a própria bandeira, como ela está hoje, pintada por Manuel da Cunha. Ela participou, está na Santa Casa. Aqui você tem os Irmãos da Misericórdia, que acompanhavam todos eles com o uniforme de época. E a Rua da Carioca, num desenho de 1817, na esquina do que seria hoje a Praça Tiradentes. Então, bem diferente dos dias atuais. Aqui à esquerda aparece a Taverna do Jacá, onde depois foi, durante muitos anos, a Camisaria Progresso. Dá para ver o Morro da Santo Antônio, tendo em cima o convento. A Rua da Carioca nos dias atuais. Bem diferente, né? A Praça Tiradentes, num desenho de 1810. Com os porcos andando no meio, uma sege, e o quartel de cavalaria ao fundo. Essa casa da esquina foi durante um tempo a embaixada da Pérsia e depois nela morou José Bonifácio. No local hoje tem um prédio moderno. Aqui a única coisa que resta à época de Tiradentes são esses sobrados que estão caindo aos pedaços. Na Rua Gonçalves Ledo, canto da Rua da Constituição. Isso aqui é um desenho de 1817 do Arago, mostrando a Igreja da Lampadosa à esquerda, onde Tiradentes ouviu suas últimas orações. A Igreja da Lampadosa como estava em 1913, ainda com uma configuração do século XIX, e como ela está hoje, numa visão neocolonial, feita em 1922 por Arquimedes Memória e outros, né? Essa é a imagem original de Nossa Senhora da Lampadosa, onde Tiradentes fez as suas últimas orações. Ainda está lá, mas não está no altar. Isso é uma planta do século XVIII, que está na Biblioteca Nacional, mostrando o Campo da Lampadosa e o Campo de São Domingos, onde foi montada a forca, que aliás aparece bem anunciada, exatamente no centro da foto está a palavra forca. Então, ou seja, o local exato do enforcamento, para quem gosta de minúcias, seria onde hoje é a Avenida Passos, mais ou menos, não era edificado o local, mais ou menos onde é a Rua Buenos Aires, por ali. Teria sido esse ponto. Esse é o único desenho onde aparece a forca, lá no canto direito, ao lado da igreja. Olha lá. Esse é um desenho do Miguel Ângelo Blasco, do século XVIII, feito na época do Conde Bobadella. Aparece a forca com mão francesa ali no canto superior, ali, ao lado de uma igreja que deve ser São Pedro. Assim, né?
Aqui a Rua do Sacramento, a atual Avenida Passos, como estava antes das obras de alargamento, mostrando como Tiradentes deve tê-la conhecido, né? Um casario ainda colonial. O local, mais ou menos em 1919, né, com a Igreja do Santíssimo Sacramento, que não existia à época de Tiradentes. No local era uma lagoa. Era uma lagoa. E em frente a ela existia um prédio que foi o primeiro museu brasileiro, a Casa dos Pássaros, inaugurado ainda no século XVIII. O local nos dias atuais. E essa é uma pintura reconstituindo o que seria o esquartejamento. Na verdade, não foi na forca que ele foi esquartejado, foi na Casa do Trem, atual Museu Histórico Nacional. E depois as partes metidas em salmoura. Até prova em contrário, a única parte que ficou no Rio de Janeiro foi a perna esquerda, que foi chantada em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul, onde depois foi recolhido por sua amante, Dona Ana Mariana Barbosa. Que era, aliás, era um namoro moderno, porque ela era casada. E o marido parece que aceitava muito bem. Era um namoro... Muitos tempos. Naquela época era uma safadeza, não é como hoje. José Barbosa Teixeira, que não é meu parente, aí frise-se bem. Frise-se bem. Tem certeza? Se fosse, eu posso requerer a pensão, né? Porque todo descendente de Tiradentes tem direito a uma pensão. Né? Pois é. São 8, né? Até hoje. 8? São mais de 115. É? Descendentes diretos, provados? Provados. Eu tinha informação que seriam 8. Ele tirava muito mais que o dente. É verdade. Aqui o que seria, né, o trave da forca de Tiradentes, nunca se vai... Era uma forca do século XVIII, nunca se vai provar que era a forca original, mas está no Museu Histórico Nacional e uma parte está no Museu da Inconfidência. Imagina-se que tenha sido a forca. O retrato da rainha Dona Maria I, ao fundo, o cofre da Câmara com 3 chaves, né, cada uma com um vereador para evitar o roubo. Então, achava-se impossível ter 3 ladrões numa mesma Câmara. Então, está lá. E o retrato de Tiradentes sem a barba no Museu Histórico Nacional. Aqui um detalhe da forca. Instrumentos cirúrgicos de Tiradentes, pelo menos, são atribuídos a ele. Na época, ser dentista era arrancar os dentes com rapidez. Não tinha anestesia, não tinha nada, então você tinha que ser rápido. Você tinha um alicate que quebrava os nervos e um outro que arrancava. Quanto mais rápido você agisse, melhor. A única anestesia possível era a tradicional cachaça. Aliás, muito boa. Aqui é a Casa do Trem, o local onde teria ocorrido o esquartejamento. Nessas salas aqui, onde hoje está a exposição de numismática do Museu Histórico Nacional. E é isso, isso é um pouco do Tiradentes, do Rio de Tiradentes, que chegou aos nossos dias. Então, eu frequentemente levo pessoas a conhecer essas partes da cidade, para que continue viva essa história. E claro, né, para que nós deixemos de continuar a enforcar outros Tiradentes por aí. E passarmos a punir quem realmente merece. É isso. Muito obrigado a todos. Bom, depois desse magnífico passeio que o professor Milton Teixeira nos proporcionou, eu quero passar a palavra ao professor Nireu Cavalcante, que está aqui à minha direita. Professor, por favor. Muito obrigado. Antes de mais nada, foi um honroso convite do meu queridíssimo e antiquíssimo amigo Joel Rufino. Então, ele ligou para minha casa e não foi um pedido, foi uma ordem. Pô. Falei para ele, estarei lá com o maior prazer e numa mesa de altas autoridades sobre o assunto, né? E a palestra do Milton, excelente, né? O Milton tem uma qualidade que é uma memória impressionante. Ele um dos poucos historiadores que cita datas com a maior tranquilidade, nomes e fatos, né?
Então, é invejável. Eu já estou numa fase que começa a misturar as coisas. Mas o que colocar com relação ao Tiradentes? Primeiro, eu acho que o tribunal aqui tem que fazer um segundo julgamento e condenar o grande denunciante Silvério dos Reis. Porque esse indivíduo era muito rico. É da cidade de Leiria, veio para Minas Gerais e nesta época os homens de bem, eles pertenciam à chamada tropa auxiliar. Eles adquiriam os títulos de capitão, tenente, que tinham o mesmo valor, tinham os mesmos privilégios de um oficial da tropa paga. Então, todos os grandes comerciantes, os ricos, os fazendeiros, os donos de engenho, eles faziam tudo para que fosse incorporada a tropa auxiliar e conseguisse aqueles privilégios, que eram o primeiro passo para que pedisse o título, pelo menos, de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Esse era o sonho de todo plebeu rico. Uma sociedade onde o grande sonho da metade da população escrava, né, era ser livre. Esse era o grande sonho. Pelo menos, né, a partir do momento que era livre, deixava os seus filhos de arcarem com aquela pecha, com aquela coisa horrorosa do escravo. E os plebeus endinheirados, o grande sonho era conseguir um título de nobreza, porque passava a fazer parte da ponta da pirâmide. Era fundamental para todos. E tinha, além da sua riqueza, você tinha que ter um comportamento, fazer parte da tropa auxiliar e, como um capitão, um coronel da força auxiliar, você tinha que montar o seu pilotão, pelo menos 60 pessoas, às suas custas. E isso o Silvério dos Reis fez em Minas Gerais. Ele tinha, segundo ele, o pelotão com as maiores condições de armamento, de roupas, né, mantida por ele. Nós tínhamos outros caminhos para conseguirmos chegar à ponta da pirâmide. Era você praticar um ato considerado assim significativo para a coroa. E aí você poderia ser um índio, você poderia ser um negro, não importa. Nós temos o grande exemplo do Henrique Dias, que foi um dos responsáveis, né, pela expulsão dos holandeses. Ele ganhou o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Um cavaleiro da Ordem de Cristo não podia ser um pé rapado, vinha também em propriedades para que ele pudesse, não é, expor a sua nobreza. A mesma coisa, o nosso Araribóia também recebeu o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, recebeu uma casa nesta rua daqui e propriedades, entre elas a propriedade de Niterói, e foi vítima, porque ele era um índio, não falava português, e os jesuítas inventaram de usar a terra particular como se tivesse sido dado as terras para os índios. Então, ele foi uma grande vítima, uma grande vítima. Tomaram as terras deles. Terminou a história da aldeia guerreira do Araribóia. O presidente da província, em torno de 1834, foram cobrar IPTU, na época, que era a 10ª urbana dos índios,
E eles disseram que eles eram os mendigos, que tinham tomado todos os seus bens. Nem barro eles tinham que roubar barro na sua propriedade para poder fazer a cerâmica. E a conclusão, os advogados da época do Estado chegaram à conclusão que a melhor coisa que fazia era o Estado dar um lote para cada bêbado, está assim o termo, né? E lotear e vender a propriedade. Então, este é o fim de uma propriedade particular do grande titulado Araribóia. A outra possibilidade era você se formar, porque o título da Universidade de Coimbra ou uma outra universidade automaticamente te dava um título de nobreza à altura de conde, com todos os privilégios. E aí, aquela pessoa que foi formada na universidade, agora estava aberto ele assumir qualquer cargo público. E é isto que se explica do nosso grande poeta Manuel Inácio da Silva Alvarenga, um ex-escravo. Provavelmente o pai dele não assumiu, mas mandou estudar, muito inteligente. Ele foi professor régio, um dos grandes professores régios do Rio de Janeiro. Então, porque ele recebeu o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo. O nosso Silvério dos Reis, ele também sonhava com isso. Há uma lei sigilosa que a historiografia não toca, não sei porquê, que o rei mandou uma ordem para o nosso Bobadela, que aqueles donos de mineração, o que levasse ouro para o ouro ser cunhado nas casas da moeda, isso era uma garantia que aquele dinheiro o rei ia receber o quinto, não é? 20%. Hoje o nosso rei, não é, come 52% do nosso salário, da nossa renda. Então, o rei comia 20% da renda dos donos e o nosso Tiradentes foi enforcado por conta disso, porque ele se opôs a este exorbitante imposto de um quinto. Então, nós estamos precisando, desembargadores, de muitos Tiradentes para acabar com esse absurdo que nós estamos sendo sangrados, né? Sangrados neste país. Nós pagamos 52% da nossa renda aos reis que estão no poder. Então, essa lei sigilosa, se você levasse acima, se eu não me engano, 15 arrobas de ouro para ser cunhado, você podia pedir o título de Cavaleiro de Cristo. E o nosso Silvério dos Reis exatamente conseguiu juntar da sua própria mina e comprando de outros produtores uma quantidade que lhe deu direito a pedir este título de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Porque para receber o título era feito uma investigação sigilosa de limpeza de sangue. Isso queria dizer o seguinte, é um termo perverso, aquelas pessoas que não tinham sangue infecto. Ter sangue infecto é ter sangue de negro, sangue de judeu, sangue de moro, sangue de cigano ou de alguém que tenha atentado aos interesses da monarquia. E essas pessoas que descendiam dessas origens eram pessoas de sangue infecto.
E essa regra estava em todas as irmandades, na Igreja Católica, e para você assumir qualquer cargo público. Se você tinha já o título Cavaleiro de Cristo, ou um outro de São Bento, ou de Aviso, que fosse, você estava livre deste processo sigiloso. Então era o sonho de todos, porque mesmo um comerciante ladrão sem vergonha, entendeu? Tipo aí Berusco da vida, esses que estão aí roubando esse país, ele tinha o título, então estava livre deste processo. Então era o sonho do ladrão Silvério dos Reis, que estaria livre. O processo caminhou, houve uma reforma da organização dessas tropas auxiliares e, em Minas, houve uma fusão de vários pelotões e um deles foi do Silvério dos Reis. Foi feita a grande cerimônia na praça pública e comunicado esse projeto, o governador, o militar comandante das tropas de Minas, explicaram que veio a ordem de Portugal para fazer essa grande reforma. E o Silvério dos Reis ficou indignado, porque ele perdeu toda a sua tropa. Agora ele tinha que se incorporar a uma outra tropa. Nesta hora, dizem que ele esbravejou contra a rainha. Um negócio perigosíssimo. Se alguém avisasse que ele tinha dito que isso não se fazia, que ele investiu tudo, que ele ia ser cavaleiro da Ordem de Cristo. Pois bem, o Silvério dos Reis, ele conseguiu arrematar a cobrança dos impostos de quem entrava ou saía de Minas Gerais. Porque essa privatização, esse processo que hoje parece uma coisa novidade, público-privado, a coroa portuguesa tinha o costume de só manter público o exército, a igreja, os cargos principais. A coroa colocava em leilão a cobrança dos impostos, o que permitia uma formação de um grande cartel, porque quem arrematava a cobrança dos impostos eram os grandes comerciantes. A partir desse momento, eles tinham nas suas mãos toda a vida da população que ele ia cobrar. Então, podia fazer grandes negócios, ameaças, né? Você não pagou. E o Silvério dos Reis, como uma pessoa rica, arrematou esse contrato. Normalmente era feita uma previsão de quanto a coroa poderia receber com aquele imposto, e você arrematava sempre com um valorzinho a mais da previsão. Acontece que os profissionais que estabeleciam para a coroa este valor sempre botavam lá embaixo. Coincidência com o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eles arrematavam, uma maravilha, tá vendo? Botei mais 10%, mas 10% já estava desvalorizado em 40%. Vocês colocaram 10%, chegou a 70%. Aí todo mundo feliz. Então você tinha que pagar, e para a coroa era uma forma realmente concreta de administrar um país da dimensão do Brasil. Nós temos que reconhecer a sabedoria dessa administração portuguesa, que graças a essa equipe que eles montaram, eles nos exploraram tanto tempo. Então, a monarquia espanhola perdeu toda a sua colônia. A monarquia
inglesa perdeu a sua grande colônia. E a única que resistiu foi a portuguesa. Por quê? Porque eles tinham alguns mecanismos de controle muito severos. Um deles era não ter universidade no Brasil. Pode um ex-escravo ir fazer a universidade. Ora, quando cria uma perspectiva dessa, você, pobre, você escravo, ex-escravo, você não vai, o problema é seu, porque você não é estudioso. Veja o exemplo do poeta Manuel Inácio. Ele se formou, teve direito a todos os cargos e ser um nobre. Todo mundo tinha que respeitar. Ai de você que tratasse aquele negro porque ele era negro. Porque ele passou a ser nobre. Ele tinha todos os direitos de um nobre. Então, essa era uma forma fantástica. Porque a grande multidão de escravos não teve acesso, não teve possibilidade. Então, alguém que nas piores condições é tão inteligente que é capaz de ir para a universidade, chega para cá. E essa é a filosofia portuguesa. Pois bem, o nosso Silvério dos Reis, e o contrato era sempre por 3 anos, renovável. Cada ano ele tinha que entregar 1/3. Ele pagou o primeiro terço e os outros 2 não recolheu. Então ele estava respondendo um processo de cobrança dos 2/3. E o que acontece? Os grandes comerciantes, principalmente negreiros, que levavam os negros para trabalho em Minas Gerais, ou eles pagaram e o Silvério dos Reis botou no bolso, ou eles não pagaram e depois iam pagar para o Silvério. Então, o que acontece? A administração portuguesa premiava o delator. Então, se você fizesse uma delação e fosse provado que você tinha razão, você podia chegar até a metade dos bens do denunciado, porque você perdia tudo. Isto era outra arma importantíssima para a administração portuguesa, a delação. Nós temos um caso muito sério do escrivão. Aconteceu um acidente, um crime, o Milton já comentou várias vezes, que eu já vi um crime em Jacarepaguá. E a autora, a mandante, era uma das mulheres mais ricas, senhoras de fazenda lá em Jacarepaguá, das famílias da elite do Rio de Janeiro. Vários parentes, primos, vereadores, e o presidente da Câmara, que era o vereador mais velho da época, fez um processo e concluiu. Ninguém viu, ninguém sabe. Encerrou o processo. Chegou um novo ouvidor, o escrivão acreditou no novo ouvidor e disse: está aqui 30 mil réis que todos nós recebemos e que eu recebi para escrever isto do processo. Essa é uma farsa. Devolveu o dinheiro para que o novo ouvidor abrisse um novo processo. Ele abriu, mas provavelmente o mundo inteiro soube o que aconteceu com ele. Arrumaram uma mulher que disse que tinha uns 8, 10 anos que se lembrava que ele praticava atos judaizantes. Foi para a cadeia, respondeu o processo, perdeu tudo que tinha aqui. Isso porque ele foi ser
um profissional honesto. Pô. E diga-se uma oportunidade que eu quero que fique registrado aqui. Esses trabalhos sobre cristãos novos é uma das coisas mais questionáveis que nós temos. Os pesquisadores foram na Torre do Tombo, transcreveram os processos de inquisição, e no processo de inquisição, aquele denunciado não sabe por que foi denunciado. É feito o levantamento dos seus bens aqui, ele chega lá, é preso e começa então o inquérito. O senhor sabe o que está aqui? Não. Não sabe? Mas como o senhor não sabe? Aí você começa, não é, a ficar tremendo. Que diabo foi que denúncia fizeram comigo? Eu sou um homem honesto. O caso desse coitado, desse tabelião, entendeu? O que eu fiz, entendeu? Quando começam as perguntas, é que você começa a desconfiar. Se é pedofilia, se é pederastia, se é casamento, vários casamentos, se é feitiçaria, se é algo contra o Estado, e o pior de todas elas, se é judaísmo. Esse é o fim de alguém, porque você não tem direito a nada. Pô. Começam as perguntas, você diz não, 2, 3, pede que você faça, os seus bens já foi levantado, daqui do Rio de Janeiro e foi para lá. Pô. Aí pede que você faça a genealogia. Aí você diz quem é filho, quem é o seu avô, quem é o seu tio, com quem seu tio casou. É feita uma lista. Pô. Depois, do final, pô, você é condenado. Pô. Não tem uma prova de nada. Pô. Não tem um objeto. Pô. Não tem nada. Pô. E é uma denúncia simplesmente assim. Eu me lembro, tem 14 anos, pô, que eu passei no Rio de Janeiro e um comerciante disse que os comerciantes do Rio praticavam o judaísmo. 14 anos. É tudo que existe contra o bisavô do Antônio José da Silva, considerado judeu. Tudo. O Antônio José da Silva nunca foi judeu. Católico, preferiu ser queimado vivo a abjurar a sua religião católica. Antônio José da Silva é um mártir da Igreja Católica. Então, o que fazem os pesquisadores? Pegaram essas listas e estão aí divulgando. Hoje, todo mundo tem sangue de judeu. É uma farsa. Uma farsa. Essas listas de cristãos novos do Brasil. Então, peço aos desembargadores que façam um trabalho sobre análise dessa grande farsa, para que seja resgatado, assim como resgataram o Tiradentes, resgatem essas famílias inteiras desse Brasil que estão dizendo para eles que tem sangue de cristãos novos.